Boa noite, meus irmãos. Podem se sentar, por gentileza. Quero saudar cada um dos irmãos novamente. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui conosco. Aos visitantes também, que bom que vocês estão aqui conosco nessa noite. Deus abençoe você. Que Deus possa falar com você, que Deus possa te desafiar através da sua palavra. Quero saudar mais uma vez também o Pablo. Pablo é um amigão de infância, gente. Aqui, muito tempo convivendo junto aqui na igreja, correndo aqui pelo lado, jogando bola nos fundos ainda quando era saibro, aprendendo sobre Deus. Hoje não está tão perto, né, Pablo? Mas ele sabe que é sempre uma festa quando a gente se encontra. Então, cara, muito bom te ver aí também. Está em casa, tu sabe disso, né? Irmãos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Neemias. Neemias capítulo 5. A gente vai dar continuidade, então, no estudo que está sendo feito, então, sobre a história de Neemias e o exemplo que ele deixa para nós de liderança, né? Neemias capítulo 5, eu aguardo os irmãos abrirem para junto a gente fazer a leitura. Neemias capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos ler então. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos, nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Versículo 3, também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. E até agora, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já estão no poder de nossas mãos, já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e as suas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, e depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus dos nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, venderei vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Versículo 9, disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Versículo 12, então disseram: restituí-lhes e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a sua palavra. Também eu, regaço, sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem a sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa, Senhor. Mais uma vez te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela liberdade que nós temos, Pai amado, de meditar nela, Pai amado, de refletir sobre aquilo que você quer falar com cada um de nós, Senhor, para entendermos, Senhor, aquilo que tu tem por expectativa sobre nossas vidas, Senhor, para que nós sejamos mais parecidos contigo, Senhor.
Nos ajuda hoje aqui, Senhor, a entender, Senhor, esta passagem bíblica, Pai amado, e extrair realmente lições que venham a desafiar, Senhor, a nossa postura diante do mundo, Senhor. Para que a nossa postura, Senhor, possa mostrar, possa dar testemunho, Senhor, a todo homem e mulher, Senhor, que ver a cada um de nós, Pai amado, possa ver e enxergar a Ti, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo. Nos dá o entendimento com essa finalidade aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pessoal, as histórias recentes de Neemias que nós estávamos lendo, então, dão conta de um homem que estava muito incomodado por causa da sua cidade natal que estava destruída, os muros caídos, e ele se incomoda com essa situação. Ele começa a colocar diante de Deus a vontade de reconstruir os muros. Ele então começa a orar, a montar uma estratégia para que a hora que tivesse a oportunidade de pedir ao rei da Pérsia, então, que permitisse que ele voltasse para a sua terra, para liderar e reconstruir os muros de Jerusalém. Ele obteve êxito nisso, ele voltou, ele teve que ir juntando materiais para fazer essa construção, porque eles não tinham dinheiro. Ele volta para Jerusalém, ele desafia as pessoas que moravam ali na volta, junto com aqueles que tinham regressado do exílio, junto com ele, para recomeçar então a construção do muro. E muitos foram os desafios que Neemias teve para tocar essa obra. E a gente tem visto nas últimas semanas que muitas das ameaças que ele tinha enfrentado até então eram ameaças externas, né? Existiam 2 homens ali, maus caráteres, que eram Tobias e Sambalate, 2 homens que estavam prejudicando a reconstrução dos muros. 2 homens que queriam assustar aquelas pessoas, debochar deles, ridicularizar aqueles homens, aquelas famílias que estavam querendo então fazer essa obra e reconstruir sua cidade. Eles usaram essas estratégias, deboche, ironia, tentando tirar a concentração das pessoas. Quando eles viram que isso não ia dar certo, e Neemias agindo em cima dessa situação, eles se frustram e aí começa a agressão. Eles começam a partir para a ameaça, né? E nós vimos no domingo passado isso, homens que queriam atacar o povo de Israel enquanto estava trabalhando. E Neemias tem que interagir nessa situação para proteger o povo. Então ele monta uma estratégia, né? Tira parte dos homens que estavam trabalhando e coloca ali como guarda. E até mesmo quem estava trabalhando, né, com a arma aqui pendurada também na cintura, porque se fosse atacado tinha reação. Mas era sabido que isso também trouxe desânimo. E Neemias também teve que lidar com o desânimo do povo. Ele teve que ser aquele líder que não desanimou, que não viu aquela situação, não desmoronou, ele ficou firme. E ele desafiou as pessoas a encarar aquela situação com coragem, e lembrando que existia um Deus que estava cuidando de cada um deles. E assim ele conseguiu, novamente, contornar essa situação para que o povo continuasse o trabalho, meus irmãos. E assim ele foi bem sucedido, porque Deus estava abençoando Neemias. Hoje, a gente leu aqui nesses versículos do capítulo 5, que a ameaça, que o problema agora é outro. A dificuldade é outra agora. E é pior, porque essa dificuldade que nós lemos aqui agora, nessas palavras, é uma dificuldade interna. Uma coisa é a gente enfrentar uma luta com pessoas de fora. Quando o seu inimigo está fora da sua casa, a forma de conduzir, a forma de lidar é uma. Mas quando nós temos problemas dentro de casa, eles são muito mais difíceis. Faça você o exercício de pensar num conflito que você já teve dentro da sua família. Eu tenho certeza que a gente vai perceber e lembrar e entender que esses conflitos, eles são muito mais difíceis de serem resolvidos. E era agora o que Neemias estava enfrentando, um problema interno. E que problema era esse, pessoal? Neemias estava enfrentando a injustiça social. Injustiça, porque existiam pessoas no meio do povo de Israel que tinham um pouquinho mais de condição, vendo ali a oportunidade de pessoas que não tinham como pagar seus tributos, que estavam ali sofrendo com toda aquela situação, construindo o muro. Além de tudo isso, eles tinham que lidar com os altos impostos da Babilônia. Eles não conseguiam se alimentar, pediam dinheiro emprestado dentro do povo de Israel, e existiam aqueles oportunistas, né, que chegaram: cara, eu te empresto sim, com certeza, mas a gente vai botar um jurinho nessa situação aí, para depois você me devolver, né? Então, quer dizer, tinha um ganho ali, tinha pessoas emprestando a juros, só que isso estava gerando um problema grande no meio do povo, meus irmãos. Deus é um Deus que se importa com a justiça social. Nosso Deus não é um Deus que fica acomodado, Ele não vê com bons olhos essa questão.
Deus escuta a nossa oração. A gente pode recordar em Êxodo capítulo 3, versículo 7, quando Deus chama Moisés para resgatar o seu povo do Egito, da mão de Faraó. Deus se apresenta a Moisés, e vocês lembram as palavras que Deus falou a Moisés? Eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu tenho escutado o choro do meu povo, e ele não estava indiferente ao choro do pai e da mãe que estava cativo, que estava sendo feito como um escravo lá no Egito, trabalhando de sol a sol, sem o seu direito de conquistar o seu salário, de prover talvez aquele conforto que gostaria para a sua família. Ele era escravo, e o povo chorava, e Deus escutou o clamor do povo. O nosso Deus não é um Deus que fica indiferente à injustiça. Nosso Deus não é um Deus que gosta de justiça. E a gente vê isso em Êxodo, nós vemos isso na história aqui em Neemias, que nós vamos agora daqui a pouco explorar com um pouquinho mais de entendimento, de profundidade. Mas a gente pode lembrar Deus falando nos profetas menores, quando ele levantou homens que acusavam a injustiça que acontecia no meio do povo, a corrupção, as pessoas que passavam necessidade. Ele usava isso e usava pessoas simples, ele não usou pessoas tremendas com faculdades, com um dom de fala. Ele levantou pessoas humildes. Ele levanta Amós, que é um boiadeiro, uma pessoa simples, talvez grosseira até para o nosso dia, você pode pensar, mas foi alguém usado por Deus para falar sobre a corrupção. Então nós vemos ao longo da história, muitas vezes Deus se manifestando através de homens que ele escolheu para falar que não aceitava aquela condição, para acusar, para denunciar essas circunstâncias, para que houvesse alguma reação do povo. E quando a gente olha a injustiça social, meus irmãos, qual é o comportamento humano, qual é o pecado que está por trás da injustiça, meus irmãos? A ganância. Nós somos gananciosos por natureza. Eu e você somos gananciosos. É uma coisa meio dura de falar, mas é a realidade. Nós temos essa tendência à ganância. A origem da injustiça social que nós enfrentamos, que a gente vê mundo afora, está na ganância do coração do homem. A ganância é um tema antigo, meus irmãos. A injustiça social, a fome, a pobreza é um tema atual, mas é um tema que está há muito tempo aí em pauta na nossa sociedade. Há muito tempo, e a gente vê aqui, há muitos e muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, a injustiça social acontecendo. O homem tenta corrigir essa circunstância. Hoje nós vivemos num sistema capitalista, né? O sistema capitalista tem a liberdade de você conquistar, de você adquirir, de você crescer, de você juntar riquezas. E, meus irmãos, não é errado juntar. Calvino dizia, né? Junte tudo que você puder, ganhe tudo que você puder, adquira o máximo que você puder conseguir e doe o máximo, abençoe o máximo, né? Não existe erro em adquirir, não existe erro em conquistar. Você não está pecando quando você quer crescer e trazer conforto à sua família. O problema está quando nós queremos juntar deliberadamente, adquirir sem um propósito, sem uma finalidade, sem abençoar também outras pessoas, querer ganhar simplesmente por ganhar, por juntar. E hoje a gente vive um dilema na nossa sociedade, porque o capitalismo, meus irmãos, é um sistema falido. É falido porque nós somos gananciosos. É um exemplo, existem pouco mais de 100 empresas de iniciativa privada que são muito mais ricas do que muitos países, juntando as suas economias. Muitas empresas. Aí, o homem tenta corrigir essa situação, né, com um movimento que começou também há muito tempo atrás, aí, mais de 100 anos, bem mais que isso, que é o socialismo. No socialismo, né, nós vamos matar, então, a iniciativa privada. Ela é um diabo que consome a energia das pessoas. Todo o poder está consumido, então, agora concentrado no poder do Estado. E o Estado, então, distribui de forma igual entre todos, né? Só que daí, acontece de novo a falência desse sistema, porque o homem se acomoda. Porque o homem deixa de trabalhar, o homem deixa de suar, ele mata a sua criatividade, e ele acaba também dependendo
de um líder que também é ganancioso e que vai anular a tua liberdade. Então esse sistema, meus irmãos, esse sistema também faliu. O socialismo faliu por isso. O socialismo corta a tua liberdade, ele tosa a tua liberdade também de adorar a Deus. Ele não acredita em Deus. Sistemas falidos, mas é o homem tentando corrigir um problema que se enfrenta há muito tempo, que é a ganância. Neemias, agora, ele está enfrentando esse dilema, a ganância no meio do povo de Israel. E a gente pode ver então ali, a partir do versículo 1, as queixas que estavam chegando a Neemias. No versículo 1, as reclamações que chegavam era fome. Eles estavam pedindo trigo. Meus irmãos, eles não estavam pedindo por capricho. Eles não estavam pedindo a picanha. Eles não estavam pedindo, olha, eu quero ter um pouquinho mais de conforto aqui no meu dia a dia. Do jeito que está, não está legal. Eu queria, trazer, proporcionar talvez um pouquinho mais de conforto. Não era isso. Eles estavam morrendo de fome. Eles estavam pedindo para fazer pão. Olha, cara, me dá o trigo. Me dá o trigo, porque aqui as famílias são grandes, muitos filhos, muitas filhas, e a gente está morrendo de fome. Se vocês não nos ajudarem, a obra vai parar, porque a gente vai minguar. A obra vai parar por isso. Havia também ali uma questão de penhoras de patrimônios, né? No versículo 3 a gente dá conta disso. Eles estavam tendo que penhorar as suas terras, porque eles não tinham condições de pagar as taxas, então já estava pesada a condição, então eles davam as terras deles em garantia, né, para pegar um dinheiro emprestado, pagar os juros do rei, dar conta então de se alimentar, e ainda pagar os juros, né, para os patrícios, seus irmãos judeus que estavam emprestando, né. Da onde é que surgiram esses irmãos no meio do povo de Israel que tinham condição, e eles e alguns outros não? São pessoas que haviam saído do exílio há 100 anos, antes ainda desse momento aqui da história, saíram junto com Esdras, e eles tinham alguns recursos, e esses homens começaram a prosperar, e eram esses mesmos judeus, irmãos, patrícios desses que passavam necessidade, que agora estavam aqui, emprestando a juros, né, agiotagem, eu te empresto e você depois me paga com uma carguinha aí de juros a mais. Não bastava só isso, né, eles também tomavam empréstimos. Daí gerava a pobreza que estava ali escancarada no meio do povo de Israel, e chegava ao ponto de, cara, não tem mais terra, eu não tenho mais crédito, eu não tenho mais propriedade. O que eu vou agora oferecer em troca para eu conseguir algum recurso para eu não morrer de fome? Vocês imaginam a situação de um pai, uma mãe, pegar o seu filho e largar para um senhor e dizer, cara, meu filho, você vai ter que trabalhar agora aqui como escravo, porque o pai e a mãe não têm dinheiro agora para dar comida para você. Então você fica lá, você trabalha lá, o pai não vai estar te vendo, mas fica lá trabalhando com esse senhor. Era isso que estava acontecendo, meus irmãos. Você imagina um povo querendo trabalhar, tendo que reconstruir um muro, enfrentando isso, trabalhando, pensando lá no seu filho, escravo, e pior de tudo, era seu patrício, seu compatriota. Pessoas que já tinham juntos vivido o exílio. Há 100 anos atrás estavam juntos no exílio. E agora, eles estão por ganância agora, emprestando seus filhos como garantia para que aquele valor que estava sendo pego empréstimo, como a gente já falou, não era por capricho, era para matar a fome, emprestando seus filhos para ser escravos. E aí, eles não estavam conseguindo honrar esse compromisso. E aí você imagina o pai procurando o filho, o pai não vai conseguir pagar esse juro, e você vai ficar como escravo. Era isso que o povo de Israel estava aqui clamando. Era essa a queixa do povo de Israel que chegou para Neemias. Neemias, ele não fica alheio a essa situação. Neemias, ele se incomoda com isso que aconteceu. Ele está sensível a essa reclamação do povo. Neemias foi alguém que foi firme quando precisou ser firme. Quando precisou enfrentar Sambalate, Tobias e aquela corja dele tentando desanimar as pessoas, ele foi firme com esses homens. Ele foi sensível ao ver a sua cidade sendo destruída. Vamos montar, vamos reconstruir nossa cidade.
e agora ele estava aqui sendo sensível novamente à reclamação do povo. E a gente dá conta aqui na Bíblia, dizendo que Neemias se incomoda, Neemias se indigna com essa situação. E aqui nós vemos uma evidência, um traço, meus irmãos, do reino dos céus na vida de Neemias, quando ele se indigna, e é uma indignação santa. A ira de Neemias aqui, ela não é pecaminosa. A ira em si, meus irmãos, ela não é pecaminosa, quando a nossa motivação é correta. Nós vemos na Bíblia falar, né, irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes a incomodação, a ira, ela também é um sentimento que Deus colocou no nosso coração, para que a gente faça a obra de Deus aonde nós estamos. E aqui nesse momento, o sentimento que partiu no coração de Neemias, para que se tomasse alguma ação para corrigir esse problema, era a ira, a indignação. Neemias foi alguém que se indignou com essa situação, ele teve que parar por algum momento a obra, teve que parar de se preocupar com a construção do muro, espalhar as pessoas, porque existiam irmãos ali, compatriotas ali, secando a força daquelas pessoas que eram mais humildes. E eu acho bonito de ver, quando no versículo 7, a Bíblia deixa bem claro que Neemias para, e ele avalia a situação. Neemias foi um líder que se indignou, ele parou por um momento, ele se irou com essa situação, e ele, antes de sair tomando alguma atitude afoita do seu próprio coração, de repente fazendo uma lambança por causa daquele contexto, trazendo morte, trazendo destruição, divisão no meio do povo, ele para e ele avalia o contexto. E isso aqui é uma coisa muito bonita de ver. Quantos de nós, muitas vezes, evitaríamos tantos problemas, quando antes de tomar ações ou reações que são urgentes, que são importantes, se nós parássemos, analisássemos, se a gente buscasse a luz da palavra de Deus, a ação correta a se fazer, o quanto nós seríamos bem-sucedidos nas nossas reações, meus irmãos. Neemias foi um líder que parou, ele avalia a situação e antes de fazer qualquer coisa, ele bota na mesa tudo que precisava ser revisto. E aí vem o momento em que realmente Neemias se apresenta para esses líderes e ele vai conduzir essa conversa aqui com muita propriedade sobre o tema. Ele então reúne aqueles homens que estavam emprestando a juros, ele junta mais pessoas, que eram os que estavam reclamando, então ele começa agora a repreender esses homens. Neemias começa a chamar a atenção dos seus próprios irmãos, que estavam ali com ganância, matando, secando a energia daqueles homens e entregando seus filhos para a escravidão, porque não tinham condições. Se você quiser acompanhar comigo no versículo 7, uma palavra que chama muita atenção na repreensão de Neemias. Eu considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura, algumas palavras, com usura tomais cada um ao seu irmão. Meus irmãos, usura, o que significa usura? Talvez em outras Bíblias você vai encontrar a palavra ganância. Com ganância, vocês têm tomado o dinheiro dos nossos irmãos. A usura, meus irmãos, é a agiotagem. A agiotagem é alguém que se aproveita da fragilidade de alguém, da necessidade de alguém, para emprestar e depois abusar dessa pessoa. O agiota, ele abusa. O agiota, ele não cobra o juro de mercado. O agiota, ele te consegue o dinheiro fácil. Rapidinho, aqui, pega aqui. Vai lá, resolve a tua situação. Mas é um jurinho, coisa pouca aí, 20% ao mês. Dá um jeito, fica tudo certo aqui. Vai lá, pega teu dinheiro aqui e resolve essa situação. Esse é o agiota, que se aproveita da fragilidade do povo para emprestar. Mas que depois a mordida é forte. Então aqui Neemias, ele está acusando os seus irmãos de agiotagem, meus irmãos. Êxodo capítulo 22, versículo 25, nós vemos instruções contra a usura. A usura não era um tema desconhecido.
Deus já havia dado a instrução e condenado a usura no meio do povo. Se você emprestar, não empreste a juros para o seu irmão. Não use com ganância com o seu irmão. Israel conhecia essa instrução. E aqui Neemias está sendo ali uma voz clamando e chamando a atenção para o pecado no meio do povo de Israel. Vocês estão sendo agiotas com seus irmãos. A gente encontra na origem desse problema a falta de amor. Neemias fala no versículo 8, olha, nós não juntamos dinheiro recentemente aqui, nós não juntamos parte daquilo que a gente tinha, das nossas riquezas, joias, bens, para a gente ir lá no exílio e comprar nossos irmãos. A gente não fez isso com o nosso próprio dinheiro. E agora vocês aqui, vocês que estavam um dia também no exílio, vocês estão cobrando juros dos seus irmãos. Falta de amor. Falta de amor um pelo próximo. A ganância traz isso. Ela seca o seu coração. A ganância fecha os teus olhos para a possibilidade de abençoar o próximo. E aqui, Neemias acusa isso, a falta de amor. Quando ele mesmo, dando seu exemplo, ele disse, nós juntamos aqui dinheiro e nós compramos os nossos irmãos que estavam lá no exílio, e vocês que um dia estiveram lá no exílio também, vocês agora estão fazendo igual o rei da Pérsia. Vocês estão fazendo igual. No versículo 9, disse mais, não é bom o que vocês fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus? Quando o temor no seu coração por Deus diminui, quando no seu coração as verdades passam a ser relativas, quando o amor deixa de ser o principal mandamento no teu coração, você começa também a ser um ganancioso. Quando nós deixamos de temer a Deus, nós começamos a ir para um mesmo caminho. Nós começamos a dar vazão para os nossos valores, porque tudo é relativo. Ah, mas as pessoas estão necessitadas. Ah, não é bem assim, ele gastou errado, eu estou aqui para ajudar, pega se quiser, né? O coração do homem, quando deixa de temer a Deus, quando deixa de entender que a palavra de Deus é um mandamento para as nossas vidas, quando tudo passa a ser relativo, você começa a caminhar no mesmo caminho que esses homens estavam caminhando, e agora aqui cobrando, tomando por escravos os filhos daqueles homens, os seus próprios irmãos, pior ainda. Neemias, ele chama a atenção para um outro motivo também que é muito interessante. O que vocês, patrícios, estão fazendo com seus próprios irmãos, vocês estão dando motivo para as pessoas aqui de fora do acampamento olharem e zombarem de nós. Nós estamos sendo motivo de chacota entre os gentios, porque eles olham para dentro do povo de Israel e cara, vocês ficam aí cobrando juros um do outro, eram tudo exilado há pouco tempo atrás, e agora vocês estão fazendo isso com os outros. Era isso, estavam desacreditando. O povo estava ficando no descrédito. A palavra de Deus estava ficando com descrédito diante daqueles que estavam de fora, os gentios. Eles olhavam para o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e dizendo, cara, isso aí não existe, essa palavra, tudo isso é balela, isso é uma utopia. Era motivo de escarneio para aquelas pessoas que estavam fora. Ele fala, o que vocês estão fazendo é motivo para as pessoas de fora debocharem de nós. E é bonito de ver que Neemias, no final dessa explanação, abrindo então a causa raiz desse problema, ele poderia chegar e dizer, vocês vão pegar agora e vocês vão devolver tudo o que vocês pegaram a juros dos seus irmãos. Ele não fez isso. Neemias se dirige com gentileza a esses homens,
e ele pede. Ele pediu: eu peço a vocês que vocês restituam os seus irmãos que estão sendo aí usurpados, seus irmãos que vocês estão agiotando, seus irmãos que vocês estão tomando os filhos, devolvam as terras, ajudem os seus irmãos. A gente olha no versículo 10, Neemias dizendo: olha, eu mesmo emprestei dinheiro. Eu mesmo estive também ajudando meus irmãos e não estou conseguindo resgatar. Eu peço a vocês, vamos fazer um acordo aqui? Vamos devolver isso que está sendo roubado. Neemias, ele teve a sabedoria em conduzir essa situação. Neemias foi alguém que avaliou a situação, ele pensou, ele planejou o que ele ia falar, ele se dirige a esses homens, a motivação dele, começa com uma ira santa com esse problema, e ele age com gentileza e cordialidade. E a resposta, meus irmãos, não poderia ter sido outra. Se você ler comigo o versículo 12, qual foi então o resultado dessa ação de Neemias? Então, os patrícios, os irmãos que estavam ali agindo com ganância, disseram: restituiremos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Aqueles homens se arrependeram e começaram então a se comprometer, a devolver os filhos, a devolver as posses, as terras, para fazer justiça no meio do povo. Esses homens botaram a mão na consciência, eles lembraram da palavra de Deus através da atitude de Neemias. E Neemias, que não é bobo, ele vai lá e fala assim: então vamos no cartório agora e vamos registrar essa situação, que é para ninguém depois dar de salame e esquecer, Quando eles procuram os sacerdotes, e diante dos sacerdotes eles fazem, então ali eles se comprometem. Neemias fez isso. Se fosse nos dias atuais, ele corrigiria alguém, chamaria a atenção, a pessoa diria: cara, tu tem razão. E ele: então vamos no cartório, então registrar isso aí, que é para ninguém esquecer depois e a gente lembrar aqui o acordo que foi tomado. Neemias foi um cara esperto. Mas ele teve que se indignar. O que motivou ele foi essa indignação, essa santa ira que ele teve, não contra homens, mas contra a situação. A ponto de que aquelas pessoas ouviram, elas entenderam, elas se arrependeram e elas atenderam esse chamado de Neemias. Esse chamado a restituir os bens, a família, as posses dos seus irmãos que passavam necessidade, mas que estavam ali construindo, meus irmãos, que estavam ali juntos tocando aquela obra de Deus, meus irmãos. O povo não colocou nenhuma objeção. Neemias, ele ficou furioso com aquela situação. Neemias ficou incomodado. Meus irmãos, o temor do Senhor é um mecanismo para a gente corrigir as injustiças. O temor do Senhor, o temor à palavra de Deus, que ensina a amar, que ensina a abençoar. O temor de Deus, ele é capaz de acender no nosso coração as atitudes que fazem com que a gente corrija as injustiças sociais. Neemias é o primeiro registro que nós temos no livro de Neemias, onde relata que ele ficou furioso, que ele ficou indignado. A gente vê que os inimigos de Neemias, eles também se iraram. E é importante a gente ressaltar isso aqui, porque a ira de Tobias e Sambalate era uma ira má, era uma ira que desejava vingança, era uma ira que desejava destruição de pessoas. A ira de Neemias não desejava a destruição de ninguém. A ira de Neemias, a indignação do coração dele, levou ele a corrigir um problema de injustiça no meio do povo de Israel. Eu quero deixar claro aqui também que não é errado a gente emprestar, tá, meus irmãos? Não é errado. O errado é quando nós agimos por ganância. É errado quando a tua motivação é: não posso perder nada. É errado quando você não olha para o lado
e entende a necessidade de quem está te pedindo. Se você não quer emprestar, se você não pode, se você vai ficar chateado, então não empreste. Mas se você vai emprestar, que você abençoe, que você empreste e não cobre juros. Porque quando nós cobramos juros, meus irmãos, nós estamos fazendo agiotagem, nós estamos sendo simplesmente aí oportunistas. Então Neemias, meus irmãos, ele promove no povo de Israel uma espécie de jubileu, né? Existia o ano do jubileu, e também isso era um conceito que o povo de Israel conhecia muito bem. Chegava um determinado momento do tempo, da história, dos anos, de um calendário que apontava para o momento que, se eu tivesse uma dívida para com meu irmão tivesse uma dívida para comigo, o que acontecia? Era o ano que se perdoava. Olha, eu não consegui te pagar. E é interessante que nessa época, esse sistema funcionava, né? Se fosse nós, o nosso jeitinho brasileiro, a gente pegaria emprestado, esperaria passar os 7 anos, para a gente dizer, cara, não consegui te pagar. Naquela época não existia isso, sabe? O nosso mindset pensa isso, né, meus irmãos? Cara, eu pego emprestado, eu não vou depois pagar, vou dar aquela perna de não, cara, não consegui te pagar, tu tem que me perdoar. E a gente aperta as mãos, fica tudo 0 a 0, me empresta aí de novo, me empresta aí um dinheiro que eu estou precisando. Não, isso está na nossa carne, isso é DNA, né, irmão? É DNA pecaminoso. Naquela época a palavra tinha um peso tremendo. A tua palavra era no fio do bigode. Se você dissesse que você ia pagar, tu ia fazer de tudo para dar conta daquilo. Porque a única coisa que tu tinha era a palavra. E se você ficasse por tramposo, ninguém mais te emprestava. Era um sistema que para aquele tempo funcionava. Porque existia uma questão chamada honra, que tinha peso, né? A palavra tinha valor. Ninguém ia querer esperar os 7 anos para virar aquela dívida e dar de malandro. Isso somos nós, o jeitinho brasileiro. Naquela época, esses homens tinham temor, e eles entendiam que a palavra deles era algo muito forte. Então, quando chegava o momento de se perdoar as dívidas, aquilo acontecia com humilhação. Era com humilhação que essas pessoas chegavam diante desses credores e diziam, cara, eu não vou conseguir te pagar. E choravam, e se abraçavam, mas se perdoavam e a vida seguia, meus irmãos. E é interessante que Deus instituiu isso no meio do povo. Foi Deus que instruiu os homens a agirem assim. Foi Deus que mandou que Israel agisse dessa forma. E é legal, quando a gente para perceber que essa ordenança, de alguma forma, está remetendo a mensagem da cruz. Porque, meus irmãos, um dia, Cristo morreu na cruz por uma dívida que nós não conseguíamos pagar. Cristo morreu na cruz porque existia uma conta que nós não íamos ter condições de arcar. E é legal de pensar e de entender que quando a gente entende que o que Cristo fez na cruz por nós foi algo tremendo, porque nós não tínhamos como nos justificar a Deus, quando a gente entende de verdade isso, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente age que nem esses homens, a gente se ajoelha aos pés da cruz, e a gente pede perdão, e a gente reconhece que o que aconteceu foi por nós. Então Deus estava plantando essa mensagem, era uma sombra daquilo que estava por vir anos adiante, uma dívida que não podia ser paga, e que nesse momento aqui estava ficando no 0 a 0, era Deus plantando uma imagem, uma condição, que anos adiante iria acontecer, uma dívida que não tem como ser paga, mas que na cruz, nós recebemos o perdão. Deus plantando essa mensagem no meio do povo, mas que agora por ganância, por falta de temor a Deus, eles estavam esquecendo. Lembra? Toda vez que nós perdemos o temor por Deus e pelas suas coisas, tudo começa a ser razoável, né? Tudo começa a ser talvez relativo. Não é bem assim, eu não vou para o inferno, essa coisa de Deus não é bem assim. E aí a gente começa, né, com a falta de temor. Mas quando nós tememos a Deus, nós abandonamos o pecado, nós abandonamos as nossas tendências, e a gente abandona também a ganância. Eu quero te perguntar nessa noite, diante do cenário de injustiça, como é que você reage? Qual é a tua reação quando você vê
algum ato, algum gesto de injustiça social na tua volta. Como eu estava falando no início, né, faz parte, nós vemos isso nos livros proféticos do Antigo Testamento, a denúncia da injustiça acontecendo no meio do povo de Israel. Neemias, ele foi consumido por essa ira, a mesma ira dos profetas, e ele se levanta então para relatar isso no meio do povo. Ele chamou atenção para o pobre, ele chamou atenção para os filhos daqueles homens ali, que estavam sofrendo. Os profetas do Antigo Testamento condenavam esses atos de injustiça, e essa é uma dimensão importante do cristianismo, meus irmãos, que nós precisamos resgatar, esse ímpeto profético, essa autoridade de confrontar sistemas, de confrontar aquilo que está errado, de confrontar a falta de dignidade no meio do povo. Meus irmãos, está faltando nós começarmos a nos indignar quando nós vemos a injustiça acontecendo do nosso lado. Está faltando este ímpeto, está faltando essa ira santa. Isso tem faltado nos nossos dias. Homens e mulheres que se levantam, né, então, assim como os profetas, para enfrentar essa situação. Vale lembrar que os ouvidos de Deus, eles continuam atentos para a injustiça social, meus irmãos. No capítulo anterior, no capítulo 4, Neemias chama a atenção do povo para que eles não ouvissem a voz interior deles quando eles estavam desanimados. Né? Não fica escutando a tua carne, não fica escutando o teu eu, né? Você deve confrontar os seus sentimentos para você não desanimar. Estava aqui domingo passado, lembra disso, né? O pastor Micael compartilhou, né? Existem vozes que nós não temos que ficar ouvindo. Mas, meus irmãos, quando se trata de injustiça, o cristão, ele precisa ouvir. Essa voz precisa ser ouvida, meus irmãos. Essa voz que clama, que grita, que sofre, essa voz que externa dificuldade, que externa choro, que externa fome, seja de alimento, seja de um abraço, seja de ouvir, seja de ajuda, essa voz precisa ser ouvida. E nós devemos então ter essa indignação que faz a gente se levantar, a gente se incomodar com isso, a gente criticar quando as coisas estão erradas, chamar a atenção das pessoas, né? Ser realmente ser um arauto das coisas que estão erradas. Essa ira é santa, meus irmãos. E esse ímpeto, nós aqui precisamos resgatar, meus irmãos. O povo de Deus precisa resgatar. E é interessante quando a gente olha sobre isso, nós somos assim, nós temos essa tendência, isso é natural nosso, mas existem, meus irmãos, os gentios dos nossos tempos hoje, são aquelas pessoas que estão fora aqui do nosso contexto, estão fora do arraial. O gentio é aquele que hoje está fora da igreja, aquele que está distante do caminho de Deus, e que quando olha para dentro da igreja, e que quando olha para o meio do povo de Deus, e quando falta o testemunho, quando falta a atitude dentro de nós, nós estamos também servindo de zombaria. Hoje o que a nossa sociedade precisa, não é de um sistema que combata o capitalismo, não é uma nova iniciativa. O que nós precisamos hoje, meus irmãos, é o temor de Deus. O que nós precisamos hoje ter é o temor de Deus no nosso coração. É nós pararmos de relativizar aquilo que a palavra de Deus fala. É começar a temer a Ele, é começar a amar o próximo, que era algo que estava faltando ali no meio do povo de Israel, o amor, né? O amor ao próximo. Quando a gente começa a agir, quando a gente começa a se manifestar, quando a gente começa a agir que nem Neemias, corrigindo aquela injustiça social à nossa volta, quando a gente deixa de agir por ganância, nós estamos deixando de dar o motivo para os de fora falarem. Nós começamos dentro da igreja um movimento, um comportamento que é capaz de transformar a sociedade. O que a gente precisa não é de um novo capitalismo. O que nós precisamos não é de um socialismo que cala a tua boca. Nós precisamos ensinar as pessoas que o temor do Senhor e o amor ao próximo é a correção
para os males que nós enfrentamos. O que nós precisamos, meus irmãos, é que nós comecemos a se indignar, que a gente comece a agir que nem Neemias, que quando olha para uma situação difícil, olha para aquele contexto, ele poderia ter muito dito, olha, eu vim aqui para construir muro, eu não vim aqui para ficar corrigindo esse problema, se vocês têm que levantar em algum outro fórum. Não. Neemias, ele para, ele se indigna com aquilo, ele pensa o que ele vai fazer, e ele vai e ele tem a coragem de falar. É isso que nós precisamos. Precisamos resgatar esse ímpeto, meus irmãos. A injustiça social, o abuso, a gente começa a trabalhar, ele é no nosso coração. A gente poderia pensar, poxa, Alisson, essa palavra a gente tem que falar para os governantes, quando a gente fala de injustiça. Sim, eles também têm que entender, eles também têm que temer a Deus. Quando eles roubam, quando há corrupção, sim. Mas, meus irmãos, nós precisamos primeiro cuidar no nosso coração isso. A mudança está em cada um de nós. A mudança está em nós em mostrar a diferença. Está no meio do povo de Deus, em levar o temor de Deus como a correção para as injustiças que a gente enxerga no nosso dia a dia. Sabe aquele jornal que você talvez vê, e que eu te digo, não olhe, aquele jornal que escorre sangue, tragédia, roubo, sabe aquele noticiário que você não deveria ver, que só estraga teu coração? Fica a dica, não olhe isso. A correção para aquilo é o temor do Senhor e o amor ao próximo. Aquilo não vai acabar, gente. Essas tragédias que a gente vê, a corrupção, a ganância, é um problema, meus irmãos, que vai continuar acontecendo enquanto o homem não se ajoelhar diante de Deus, enquanto o homem não reconhecer o poder de Deus, enquanto o homem não entender a mensagem da cruz, o homem vai continuar sendo ganancioso. Mas ao cristão cabe tomar a atitude, a iniciativa de fazer algo diferente. Neemias, meus irmãos, e agora eu quero me aproximar da conclusão, Neemias foi alguém que fez a diferença aonde ele estava. Neemias, ele foi mais um daqueles profetas do Antigo Testamento, que não aceitou a condição como estava, e que levantou, e que aquele contexto só foi corrigido, porque alguém botou o dedo na ferida. Nós precisamos começar a colocar o dedo nas feridas, meus irmãos, com amor. Nós precisamos ter essa atitude. Neemias foi alguém que teve a atitude, ele abandonou a passividade, né? Ele se indignou e ele agiu. Ele agiu. A gente deve abraçar esses valores do reino de Deus, meus irmãos. A gente deve buscar a justiça. A gente precisa buscar estabelecer a justiça do Senhor na sociedade que nós vivemos, nessa cidade, no teu trabalho, aqui nessa igreja, nas nossas comunidades, entre os nossos vizinhos. Com amor. Precisa realmente que pessoas assumam essa responsabilidade e que tenham a sede de justiça, como nós vemos em Mateus, né? No Evangelho de Mateus, Jesus falando, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E Jesus falou isso para nós. Ele nos deixa essa mensagem, bem-aventurados, felizes são aqueles que não aceitam a injustiça, aqueles que têm sede de justiça. O cristão é essa pessoa que deve abandonar essa passividade e ter sede da justiça de Deus, não da justiça que os homens estabelecem, meus irmãos. Uma frase muito forte de Martin Luther King, que ele fala assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Martin Luther King foi um líder, foi um pastor negro americano que foi usado por Deus para levantar a mão contra o racismo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Foi uma voz ativa para colocar o dedo na ferida na sociedade americana, quando aqueles homens agiam com um desrespeito total contra os negros. Ele foi um exemplo. Esse homem foi torturado, ele foi perseguido, esse homem morreu porque ele levantou a mão para dizer que essa situação estava errada, para dizer que aquele racismo não servia, que aquela postura dos americanos, da sociedade americana, dos brancos, não era adequado. E ele falou essa frase: o que me preocupa não é a voz dos maus, mas é a passividade dos bons. A igreja muitas vezes é passiva.
cristãos muitas vezes são passivos. Passividade, alheio, parece que o coração está morto, está insensível para as coisas que acontecem à sua volta. Muitas vezes a gente pensa, não, mas Deus vai abençoar a situação, Deus vai abençoar. Existem momentos que nós temos que vestir a camiseta, existem momentos que a gente tem que se levantar, e a gente tem que ter a coragem de corrigir as coisas que acontecem à nossa volta. Martin Luther King morreu por essa causa. Foi um homem que movimentou muito esse tema. Isso acontecendo, meus irmãos. É um tema nojento que acontece, infelizmente, no meio da nossa sociedade. Acontece. É um tema que acontece nos Estados Unidos, é um problema ainda. Mas aquele homem foi alguém que avançou muito no meio da sociedade americana, que foi reconhecido pela sua causa, e que avançou muito pelos direitos dos negros. E até hoje é lembrado como uma referência de alguém realmente que lutou por aquilo que era correto. Nós precisamos abandonar a passividade. E a gente precisa começar a levantar a mão e se indignar com as coisas erradas. Meus irmãos, Deus não suporta a injustiça. Deus não suporta. Deus não aceita a injustiça. Desculpa. Acabou o tempo. Deus se incomoda com as injustiças. E você pode pensar, puxa, por que Deus não age? A ação de Deus vai começar no meio do nosso povo. A ação de Deus tem que começar em nós. A ação do Senhor para corrigir os dilemas que nós enfrentamos deve começar em nós, quando nós tomarmos a atitude de Neemias e se indignar com as coisas erradas e começar a levantar a mão para aquilo que é errado. Você pode começar fazendo pelas pequenas coisas que acontecem no nosso dia. Você pode começar fazendo isso, praticando Mateus 18, onde você vive, na sua família, no seu trabalho. Tá? Você pode começar hoje com pequenos gestos que mostram uma ira santa, que move a começar a fazer as coisas como Deus tem a expectativa que nós façamos. Você pode começar hoje a abandonar a passividade para começar a ter uma atitude de levantar a mão e batalhar para as coisas que são certas. Você pode começar a fazer isso hoje. Você não precisa hoje sair pela rua e ser um Martin Luther King. Daí você possa pensar, Alisson, isso não é para mim, isso é uma coisa grande demais. Comece pelas coisas pequenas. Comece pelas pequenas injustiças. Comece pela sua ganância. Que tal começar pela falta do temor do Senhor no teu coração? Que tal você começar pela tua apatia com o próximo? Que tal você começar por aí? Esse é o seu primeiro passo. E é isso que eu quero desafiar a cada um de nós nessa noite. Para a gente olhar para esse exemplo de Neemias, que se indignou, que se irou, mas que por causa do dedo dele na ferida, aqueles homens se arrependeram e começaram a devolver, começaram ali a abençoar os seus irmãos. Toma de volta o teu filho, toma de volta a tua terra, está aqui teu dinheiro que eu cobrei errado, me perdoa por isso. Nós precisamos menos passividade e mais da atitude de Neemias. Neemias foi um grande líder. E cada vez mais a gente vê esse homem sendo usado por Deus. E a forma tremenda como Deus deu sabedoria para ele lidar com cada problema. Ele contornou com maestria esse problema que tinha no meio do povo de Israel. E é esse exemplo que fica para nós hoje. O temor do Senhor e o amor ao próximo. Como o início de uma atitude para nós corrigirmos as injustiças. Aquelas pequenas injustiças que acontecem no nosso dia a dia. E dessa forma, cada um empurrando um pouco, a gente é capaz de fazer essa roda girar. A gente é capaz de mostrar para o mundo que o capitalismo é um sistema pecaminoso que faz as pessoas adquirirem em vão, sem um propósito. A gente é capaz de mostrar para o mundo que o socialismo também não serve, porque é um sistema comandado por uma única pessoa que vai fazer como ele bem achar e que também é ganancioso e que também é falido e que também é corrompido e que também não teme a Deus.
É assim que nós vamos dar o exemplo, meus irmãos. E mesmo sabendo que muitas vezes as coisas não vão melhorar. O relógio cronológico do tempo, né? O tempo de Deus, a sua agenda escatológica vai se cumprir. Mas o exemplo, a atitude do cristão, ela é capaz sim de fazer a diferença no nosso dia a dia. Ela é capaz de mostrar para o mundo que existe um Deus que ama o pecador, mas que odeia a injustiça. E essa atitude é capaz de apontar para o Senhor. Essa atitude é capaz de apontar para Cristo, para a obra que Cristo fez na cruz. E a gente vai deixar de ser motivo de vergonha, de escarneio, para começar a passar uma mensagem que vai transformar a nossa vida, que vai transformar a vida das pessoas à nossa volta. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Pai amado, queremos mais uma vez, Senhor, te louvar, Senhor. Porque, Senhor, Tu não está alheio, Senhor, às dificuldades, aos dilemas do nosso dia a dia, Senhor, às dores, às injustiças, Pai amado. E nós muitas vezes temos uma atitude de passividade, Senhor, aos problemas, Senhor. Nós somos passivos, nós somos pacatos, parados, Pai amado. E, Senhor, o instrumento, Pai amado, dessa obra, Senhor, o instrumento, Senhor, que mostra a Tua indignação, Senhor, com a injustiça, Senhor, está, Senhor, no meio do Teu povo, Pai amado. Somos nós, Pai amado. E eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que Tu traga temor aos nossos corações, Senhor. O temor, Senhor, a Ti, Senhor, é o que estava faltando no meio do povo de Israel, Senhor. Temor à Tua palavra, Senhor. Temor às Tuas ordenanças, Pai amado. Traz temor ao nosso coração por Ti, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que Tu traga amor aos nossos corações, amor ao próximo, Senhor. Um amor, Senhor, que olha para as dificuldades daquela pessoa que está ao nosso lado, Senhor. E que, Senhor, faz a gente sair do nosso lugar e abençoar essa vida, Senhor. Coloca, Senhor, o Teu amor nos nossos corações. Nos desafia, Pai amado, a praticarmos o amor no nosso dia a dia, Senhor. Pai amado, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor levante, Senhor, homens e mulheres, Pai amado, com coragem, Senhor, de colocar o dedo nas feridas, Pai amado. Homens e mulheres que sejam arautos no meio dessa sociedade falida, Senhor, e corrupta, Senhor. Levanta homens, Pai amado, corajosos, mulheres, Senhor, corajosas, Pai amado, que confrontam os problemas, Senhor, que apontam as necessidades, Pai amado, e que assim como Neemias, Senhor, agem com gentileza, Senhor, que tem uma abordagem correta, Senhor, e que são assertivas, Pai amado, e que são capazes, Pai amado, de curar feridas, Senhor, brechas e oportunidades que nós enfrentamos, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai amado. Levanta, Senhor, homens corajosos, mulheres corajosas, Pai amado, para serem, Senhor, Teus arautos no meio do povo, no meio da sociedade, Pai amado, no meio da Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo exemplo que Neemias nos deixa, Pai amado, de um homem, Senhor, que, Senhor, não deu de ombros ao problema, Pai amado. Obrigado por esse exemplo de alguém, Pai amado, que se incomodou e que foi bem sucedido, Pai amado. Obrigado por esse exemplo, que nós possamos tomar isso como uma atitude, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Agir com amor, agir, Senhor, realmente com cuidado, com atenção. E essa ira, Senhor, santa, Pai amado, que nos move, Senhor, a corrigir as coisas. Levanta homens e mulheres no meio do nosso povo, Senhor, para falarem, Senhor, para agirem, Senhor, em nome de Jesus. Amém.